Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos, que nós estamos fazendo desde o ano passado. Já são mais de 30 mensagens. Se você perdeu alguma, é só ir no canal da nossa igreja e ver lá a playlist, que tem as exposições do Evangelho de Marcos. Então, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 13. Palavra do Senhor para os nossos corações. Marcos 9, 2 ao 13. Palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitado dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos de, como igreja, como povo do Senhor, nos reunirmos para Te adorar na beleza da Tua santidade, mas também para ouvir a Tua voz a partir da exposição da Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, vem dar discernimento ao meu coração, iluminação à minha alma, intrepidez no meu espírito, para que eu possa ministrar a Tua palavra com fidelidade, com poder, na direção do Teu Espírito e com a coragem necessária de um profeta do Senhor. Mas também, ó Deus, prepara o coração da Tua igreja, de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, para ouvirem a Tua voz a partir da Tua palavra e se renderem aos Teus pés, quebrantados, contritos, como deve ser. Em nome de Jesus que eu Te oro, que eu Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto é um dos textos emocionantes do Evangelho, não só do Evangelho de Marcos, mas também do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Ele é tão importante que ele está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Cada evangelista achou extremamente importante fazer menção a este episódio aqui da transfiguração do Senhor, quando o Senhor se revela em sua glória
para os seus discípulos. É muito interessante a gente ver qual é a ligação entre o texto que acabamos de ler e o texto anterior. Porque quando você olha o versículo 2, olha aí o que diz o versículo 2, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Quando a gente olha o relato anterior, nós vemos quando o Senhor Jesus, naquela região ali de Cesareia, ele havia revelado-se aos discípulos. Na verdade, o Pai o havia revelado aos discípulos, na pessoa de Pedro, que era o líder do colégio apostólico. Jesus havia perguntado: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles disseram: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, um dos profetas, Jeremias. E ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, como fruto de uma revelação de Deus, da intervenção de Deus, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem, da parte de Deus, a revelação de que aquele homem, Jesus de Nazaré, que estava diante dele, que era o mestre deles, aquele homem que andava com eles, que comeu com eles, não era um homem puro e simplesmente, mas ele era o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, o próprio Deus encarnado. E aí vocês sabem muito bem que Jesus exclama dizendo: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Isso aqui não tem como vir a partir de uma sequência de lógica, de pensamento. É revelação de Deus. Foi o Pai que revelou a você. O homem só chega a entender quem é Jesus, a compreender quem é Jesus e a render-se aos pés de Jesus como fruto de uma revelação, de uma ação soberana de Deus. E aí, uma vez que eles agora haviam tido a revelação que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado do Pai, que Jesus é o Cristo, agora Jesus vai dizer o seguinte: olha, de fato eu sou o Messias, mas eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido pelos principais sacerdotes, e eles vão me julgar, vão condenar, e eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E não era essa a imagem ou a visão de um Messias que os judeus tinham. Os judeus não tinham e nem esperavam um Messias sofredor, um Messias fraco. Os judeus ansiavam, esperavam um Messias, um Cristo, o enviado de Deus, um guerreiro, um expansionista, alguém que viesse, lutasse contra Roma e restaurasse a glória de Israel da época do rei Davi, por exemplo, ou de Salomão. Então eles não sonhavam, não imaginavam um Messias sofredor, um servo sofredor, alguém que iria padecer nas mãos das autoridades, sejam romanas, sejam judaicas. Isso não encaixava na cabeça deles. E Pedro, como judeu, como alguém que esperava um Messias guerreiro, talvez montado num cavalo, juntando um exército para fazer frente ao Império Romano, Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, venha cá. E passa a repreender Jesus, e passa a mostrar que Jesus não vai tomar aquele caminho do sofrimento, aquele caminho de morte. E aí é quando Jesus repreende a Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro não estava endemoniado, por favor, mas o pensamento de Pedro era maligno. O pensamento de Pedro, a imaginação de Pedro era uma imaginação mundana, maligna.
Era um pensamento que não estava de acordo com a palavra de Deus. E aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus é satânico. Quando nós estamos pensando ou decidindo qualquer coisa na nossa vida, não amparado, consubstanciado com a palavra de Deus, nós estamos pensando de forma maligna, satânica, e precisamos dizer: arreda, Satanás. Pedro estava pensando humanamente, carnalmente, fazendo os cálculos humanos, e ele precisava pensar de acordo com Deus. Aí Jesus também convoca a multidão, e ele vai dizer que se alguém quer ser discípulo dele, deve levar a cruz, deve estar disposto a sofrer, deve estar disposto a dar a vida, a morrer por causa do Evangelho. E aí Jesus vai mostrar que aquele que der a vida pelo Evangelho, que morrer por causa do Evangelho, esse vai conquistar a verdadeira vida. Esse vai conquistar. Então, é esse pano de fundo, meus irmãos, do capítulo anterior, que vai nos dar base para entender agora a transfiguração. Porque quando nós concluímos o capítulo anterior, falando de quê? De sofrimento, de morte, de um Messias sofredor. Então, no capítulo anterior, nós vemos Jesus Cristo, mesmo sendo revelado como Messias, ficando na imaginação daqueles discípulos como aquele que iria sofrer, aquele que iria ser morto. É claro que ele disse que iria ressuscitar, mas essa questão da ressurreição não caía muito bem na mente dos apóstolos. Eles não conseguiam entender como é que era essa questão de ao terceiro dia ressuscitar. Então, quando a gente olha que o capítulo 8, ele termina com essa tônica de sofrimento e morte, a gente começa a entender o capítulo 9, que é quando Jesus vai revelar não sofrimento e morte, mas glória. Vai revelar aqui o Cristo glorificado, o Cristo glorioso, o Cristo do Monte da Transfiguração é diferente do Cristo que acabou de dizer ali que seria entregue às autoridades e que sofreria. Aqui ele está dando o vislumbre da glória para aqueles discípulos. Ele está tratando aqueles discípulos, dizendo assim: olha, eu vou sofrer, eu vou ser entregue, mas eu vou mostrar aqui a vocês, eu vou abrir aqui a cortina e mostrar para vocês a glória. Vou mostrar para vocês o quanto eu não sou pura e simplesmente um servo sofredor. O quanto a minha vida não vai se resumir pura e simplesmente à dor, a sofrimento, à morte. Mas eu vou revelar a vocês aqui um mistério. Eu vou mostrar a vocês aqui o Cristo glorificado. E isso, meus irmãos, é emocionante. Isso deve mexer conosco, porque no capítulo 9 nós temos essa visão, esse prenúncio do Cristo glorificado, do Cristo exaltado, não do Cristo sofredor, mas do Cristo que é o amado do Pai, o eleito do Pai, e aquele a quem nós devemos ouvir, aquele que está no alto do monte glorificado. Mas se você olhar o capítulo 9, versículo 1, tem outra coisa interessante, porque olha o que diz aí o versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus havia feito uma promessa para aqueles homens. Olha, eu estou dizendo que aquele que quiser me seguir deve tomar a cruz, deve estar disposto a sofrer, a morrer, a dar a vida pelo Evangelho. Mas eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Existem alguns aqui, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma vão passar pela morte, sem que antes vejam o quê? Sem que antes vejam
ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns de vocês não morrerão sem que antes vejam essa glória do reino de Deus. O reino de Deus chegando com poder, o reino de Deus sendo revelado. E aí o texto diz, 6 dias depois, ou seja, 6 dias depois daquilo que Jesus falou no capítulo 8, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, os líderes, as colunas do colégio apostólico, os cabeças daquele grupo, a liderança daquele grupo. Jesus pega aqueles homens e vai agora revelar o reino de Deus com poder, revelar a sua glória, mostrar o Cristo glorificado para eles. Alguns estudiosos, quando olham esse texto, principalmente o versículo 1, diz assim, a Bíblia tem um erro, porque Jesus disse que alguns dos que ali estavam não morreriam, enquanto não visse chegar o reino de Deus, e alguns olham aqui o reino de Deus como a vinda de Jesus, a vinda gloriosa do Senhor Jesus, e aí dizem, os apóstolos morreram e Jesus não voltou. Então, esse é um dos textos usados pelos teólogos liberais, pelos críticos da Bíblia, para dizer que a Bíblia tem erro. Mas quando nós olhamos aqui, a Bíblia não tem erro. Primeiro, Jesus disse que eles não passariam pela morte sem que antes vissem o reino de Deus chegar com poder. E aí ele vai revelar-se na transfiguração, e alguns estudiosos dizem que é exatamente essa chegada do reino de Deus com poder. Outros estudiosos dizem que essa profecia de Jesus, essa palavra de Jesus aqui, de que alguns deles não morreriam sem que antes visse o reino de Deus chegar com poder, tem a ver não só com a transfiguração, mas com a queda de Jerusalém, no ano 70, que ali é uma vinda de Jesus com poder em juízo para julgar o seu povo, porque o seu povo havia rejeitado. Mas o fato é que aqueles homens não morreram sem antes virem o reino, terem visto o reino de Deus chegar com poder. Eles viram o Cristo glorificado antes de morrerem. Eles tiveram esse privilégio, eles tiveram essa honra, eles tiveram essa dádiva de Deus, de ver não só o Cristo que seria o Cristo sofredor, mas o Cristo glorificado, exaltado, amado do Pai, o eleito do Pai. Então, com isso em mente, meus irmãos, aí eu entendo que dá para a gente compreender o que o texto está dizendo aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. Se você olhar os relatos dos evangelhos paralelos, Mateus e principalmente Lucas, você vai ver que Jesus subiu ao monte e ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Orar. Nós estamos aqui, meus irmãos, no clímax do Evangelho de Marcos, e a partir daqui vai começar, logo, logo, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, o julgamento até chegar à morte e ressurreição. Jesus sabe que a sua hora está chegando. Jesus sabe que esse momento é decisivo na história da humanidade. E isso aqui também é decisivo na vida dos seus apóstolos. E o que Jesus faz? Eles têm a revelação que ele é o Messias, mas eles têm algumas dificuldades com essa revelação, porque a visão de Messias deles é equivocada. Jesus vai pegar os líderes, vai subir o monte e vai orar, e ali vai transfigurar-se diante deles. O que é interessante é que Lucas coloca que Pedro, Tiago e João, diferente de Jesus, eles estavam cansados, com sono. Eles não tinham o mesmo pique de Jesus e não estavam muito afeitos à oração.
Jesus não, Jesus subiu o monte para orar. E isso aqui é importante, meus irmãos, porque nas horas mais difíceis do ministério de Jesus, e ele sabe o que lhe aguarda, ele é onisciente, ele sabia o que estava lhe aguardando lá na frente. Jesus busca refúgio na oração. E aqui deve servir de lição para nós, porque nós devemos orar. Se o Filho de Deus orou, se o Filho de Deus tinha comunhão com o Pai, se o Filho de Deus subia um monte para orar, e aqui não tem nada a ver da questão do monte, se é no monte, a discussão não é essa. Ele subiu o monte, ele tinha um propósito aqui, mas ele subiu para orar ao Pai, para falar com o Pai, para ter comunhão com o Pai. Se Jesus, o Filho amado de Deus, o Deus encarnado, ele precisava orar, e principalmente nas horas mais difíceis da sua vida, imagine eu e você. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos clamar mais a Deus. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Mas é interessante que o texto diz que ele pega essa liderança, ele sobe ao monte com o fim de orar. E alguns estudiosos, quando olham para esse texto, dizem que nós temos aqui, na verdade, uma visão, uma interpretação teológica do evangelista, porque é como que Jesus aqui ele fosse o novo Moisés. Moisés havia profetizado de que o Senhor levantaria outro profeta semelhante a ele, e que esse profeta seria o profeta que guiaria o povo de Deus. E onde é que Moisés recebe a revelação de Deus? Onde é que Moisés tem o seu rosto transfigurado? Que quando ele recebe a revelação de Deus, ele desce dali com a glória de Deus no seu rosto, a ponto de ter que colocar um véu por causa do brilho da glória de Deus no seu rosto, no monte. Então Jesus, como esse novo Moisés, ele estaria subindo o monte para conversar com o Pai, e ele seria esse profeta, esse legislador do povo de Deus. Outros estudiosos dizem que não, que aqui simplesmente nós temos um contraste entre o que foi dito no capítulo 8 e o que está sendo colocado no capítulo 9. No capítulo 8 nós temos um Cristo que está dizendo que é sofredor. No capítulo 9, esse Cristo aqui, que acabou de dizer que vai sofrer, que vai ser entregue, ele vai abrir as cortinas da eternidade e vai mostrar a sua glória, para trazer consolo, para trazer conforto, para abençoar a vida dos seus discípulos que estavam preocupados. Como é que eu vou dedicar a minha vida? Como é que eu vou dedicar toda a minha existência a um Messias sofredor, fraco, que não vai fazer frente ao povo de Israel? Mas o texto diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante dele. Nós não sabemos que monte é esse. Alguns estudiosos e a própria tradição, e a Igreja Católica herdou essa tradição, dizem que esse monte aqui seria o Monte Tabor, mas nós não sabemos que monte, e não interessa qual era o monte, interessa qual era o propósito. Quando ele chega naquele monte, ele ora, e quando ele ora, ele transfigurou-se. Foi o próprio Jesus que transfigurou-se. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que esse é um dos pontos mais importantes e delicados do Evangelho. Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nós vamos ver isso aqui na exposição de Filipenses 2, hoje à tarde. Aquele texto que fala da humilhação e da exaltação de Cristo. Quando diz que ele humilhou-se a si mesmo, ele esvaziou-se, mesmo existindo em forma de Deus, ele humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas diz que, mas Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então, essas duas naturezas de Cristo nós não podemos perder de vista. Os discípulos estavam olhando para Jesus pura e simplesmente humano. Aquela figura humana diante deles que iria sofrer, que iria apanhar, que iria morrer. Mas agora, naquele monte, após a oração, Jesus vai revelar-se divino, glorioso. E essa transfiguração, essa mudança que aconteceu ali, no semblante, na face, nas vestes, no corpo de Jesus, era para mostrar aos discípulos esse Cristo divino, glorioso, exaltado. Eu fico imaginando como foi aquela cena. Porque se você olhar aqui, meus irmãos, aconteceram 4 milagres extraordinários naquele monte. Primeiro diz o texto que Jesus transfigurou-se diante deles. O seu rosto já não era o mesmo. O seu corpo era glorificado. Houve uma mudança ali na presença dos discípulos. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Houve uma mudança física, houve uma mudança no semblante e houve uma mudança nas próprias vestes do Senhor Jesus. As vestes aqui, elas se tornaram brancas, alvas, como nenhum lavandeiro. A expressão no texto grego dá a ideia de brilho do sol. Se você olhar aí para fora da igreja ou olhar para cá, você vai ver esse brilho do sol. Agora imagine esse brilho aí numa roupa bem alvinha, bem branquinha, limpa. Foi o que aconteceu aqui. Mas outra coisa aconteceu. É que naquele momento ali, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Olha que milagre extraordinário. Houve uma mudança no semblante de Jesus, houve uma mudança nas suas vestes, e ali, naquele monte, aparecem para conversar com Jesus, e estão conversando com Jesus, e os discípulos estão vendo, e estão ouvindo o que eles conversam, a ponto de Pedro contou para Marcos. Lembra que Marcos está escrevendo as memórias de Pedro? Então quem contou isso aqui e Marcos escreveu foi Pedro. Então Pedro deve ter dito assim para Marcos: Marcos, olha que coisa extraordinária aconteceu naquele dia. O Senhor nos levou para o monte, e quando nós estávamos lá, a gente estava meio cansado, com sono, mas o Senhor Jesus estava orando, e de repente Ele estava ali, e Ele foi transfigurado diante de nós. Houve uma mudança nele, no semblante dele, no físico dele. Não era mais aquele Cristo sofrido, aquele Jesus de Nazaré, aquele homem com um semblante qualquer. Não, o semblante dele era diferente, brilhava como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas. E Marcos, nós vimos Moisés, Elias estava ali conversando com ele. Você já pensou que milagre extraordinário? Você já parou para pensar o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Elias não morreu. A Bíblia diz que Elias não morreu. Elias foi o quê? Trasladado, foi levado ao céu. Mas Moisés morreu. E agora? Como é que Moisés morreu e está aqui conversando com o Senhor? E a Bíblia diz que Moisés morreu. Se você olha Josué capítulo 1, diz lá: meu servo Moisés é morto. E ainda diz a palavra que o diabo, ele disputava pelo corpo de Moisés. Agora, veja que coisa extraordinária está acontecendo aqui.
Porque se esse evento da transfiguração, o que está acontecendo aqui é um vislumbre da glória, o que está acontecendo aqui é Jesus abrindo as cortinas da eternidade e mostrando para nós como será, ou como Ele é na sua glória, ou como será a glória que está sendo revelada para nós. O que está sendo colocado aqui, meus irmãos, é perfeitamente cabível. Por quê? O que a Bíblia diz? Que quando Jesus vier na sua glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, estarão indo ao encontro do Senhor nos ares, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e estaremos indo para o encontro do Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser composta daqueles que morreram e agora vão estar na presença de Deus ressuscitado, e ela vai ser composta daqueles que estavam vivos e foram transformados e estarão diante do Senhor. Ou seja, o que está acontecendo no Monte da Transfiguração é simplesmente uma antecipação daquilo que vai acontecer lá no futuro, na segunda vinda do Senhor Jesus. Você está começando a entender o tamanho da revelação que Jesus está dando para esses três homens? Ele está antecipando para esses três homens o que vai acontecer na sua vinda gloriosa. Quando Jesus voltar, não é mais aquele pobre de Nazaré, aquele homem sofrido que foi cuspido, chicoteado, que foi humilhado. O Cristo que vai vir é o Cristo glorificado. É o Cristo que todo joelho se dobrará diante dele. E diante dele vai estar aqueles que morreram, assim como Moisés, e aqueles que não morreram, que foram transformados, assim como Elias. Ou seja, aqui nós temos um vislumbre da igreja gloriosa na presença do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso que esse texto é emocionante, meus irmãos. Porque essa imagem, o Senhor está abrindo a cortina da eternidade, e dizendo, não fiquem olhando para o sofrimento, não fiquem olhando para as circunstâncias, não fiquem olhando para essas coisas daqui, olhe para frente, olhe para a glória que há de ser revelada, olhe para essa beleza, esse mistério que está sendo revelado para vocês. A visão que Pedro, Tiago e João está tendo é a visão que eu e você um dia teremos na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos o privilégio de ver o Cristo glorificado, exaltado, totalmente transfigurado diante de nós. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. A grande questão é, o que Moisés e Elias estavam falando com Jesus? E quando você olha o texto de Lucas, Lucas diz que eles estavam tratando com Jesus a respeito da sua partida, da sua morte, dos seus sofrimentos, daquilo que ele iria enfrentar. Veja que coisa gloriosa, meus irmãos, nós temos aqui as duas maiores figuras ou personagens do Antigo Testamento. Moisés, o grande legislador, o grande estadista, aquele que foi usado por Deus para guiar o povo de Israel, e Elias, aquele que é considerado o maior de todos os profetas veterotestamentários. E eles aparecem, e a ideia aqui, eu concordo com alguns comentaristas, quando dizem que a ideia aqui é que eles estão tratando dessa partida, desse êxodo, desse ir de Jesus ao Calvário, a Jerusalém para ser julgado, para ser morto, porque aqui está a verdadeira libertação do povo de Deus. Alguns querem dizer que
É como que Moisés e Elias estão dando incentivos para Jesus, estão conversando com Jesus. Lembre que nós não podemos diferenciar, ele é Deus e homem. Então, o Jesus que é homem, que está ali transfigurado, que está revelando a sua divindade, ele também está recebendo da parte desses profetas, desses grandes homens de Deus do Antigo Testamento, como que um incentivo, como que uma visão daquilo que vai acontecer com ele, mas que ele deve continuar. Eles estão tratando sobre a partida, sobre a morte, sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos, louvado seja Deus por essa reunião aqui. Louvado seja Deus por esse momento na história do Evangelho. Porque Jesus está tratando aqui do meu e do seu destino. Naquele monte ali, Jesus está conversando com Moisés, com Elias. Jesus está ali na presença desses grandes homens de Deus. E ele está tratando exatamente da minha e da sua história. Não é só a história dele. Não é só a vida dele que ele está indo para a cruz. Mas ele estava indo para a cruz. E aquilo ali significava a minha e a sua libertação, salvação, o nosso livramento. Naquele dia, naquele monte, o meu nome, o seu nome, estava ali. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus a respeito da sua partida, da sua paixão, do seu sofrimento. Eu não sei se você consegue vislumbrar, meus irmãos, mas o que está acontecendo aqui é toda uma preparação para o que vai vir lá na frente. Não só Jesus está preparado e está sendo preparado, mas os apóstolos também. Porque quando Jesus for morto, e quando Jesus ressuscitar, a obra vai ficar na mão desses apóstolos. E, meus irmãos, são essas revelações, essas experiências que vai fazer diferença na vida deles. Muito embora eles sejam claudicantes, como todos nós, que mesmo Deus falando, mesmo Deus revelando, mesmo Deus mostrando, trabalhando na nossa vida, a gente ainda faz besteira. Mas esses homens estão tendo experiências reais com Jesus, transformadoras. A coisa foi tão séria, que olha o que diz o texto aí. Então, Pedro, eu gosto de Pedro, irmãos. Pedro eu queria pelo menos 10 Pedro aqui em Pirangi. Iria dar trabalho, porque Pedro dá trabalho. Mas Pedro é aquele cara que ele não consegue ficar quieto. Ele não consegue ficar calado. Ele diz o que pensa. Às vezes ele fala antes de pensar. Mas ele é o cara que toma a dianteira. Por isso que Jesus colocou ele como líder. Porque para ser líder não pode ser qualquer um. Tem que ser um cara como Pedro, que corre risco, que muitas vezes faz besteira, mas tem coragem de ir adiante. Esse é um líder. Então Pedro, olha o que Pedro faz, que o Evangelho diz. Tomando a palavra. Irmãos, cá entre nós, eram 3 figuras que estavam conversando ali. Eram 3 figuras de alto nível. Moisés, que esteve diretamente com Deus, recebeu a lei, o grande legislador. Elias, aquele profeta de Deus que foi usado por Deus de forma extraordinária lá no Antigo Testamento, e o próprio Senhor Jesus. Aí vem Pedro fedendo a peixe, se metendo nessa conversa, nessa discussão teológica. Eles estão tratando sobre o sofrimento de Jesus, a paixão de Jesus, a ida de Jesus para Jerusalém, e Pedro vai entrar na conversa. Sabe aquele camarada que ele deveria ficar calado, ficar quieto, mas ele entra na conversa sem saber de nada. Não tem condições. Mas o bichinho estava
emocionado. Eles estavam tão aterrorizados com aquela situação, tão boquiabertos, que eles não sabiam o que dizer. O texto vai dizer muito claro isso, que ele fez isso porque ele não sabia o que fazer. Ele não sabia, a coisa foi extraordinária, meu irmão. Se coloque no lugar de Pedro. Pense aí, você está com Jesus no monte, Jesus está orando, de repente o rosto dele muda, o semblante muda, as vestes mudam, aparece ali Moisés e Elias. É claro que com certeza foi chamado pelo nome ali, para eles poderem identificar. E aí, então, Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Mestre, que culto maravilhoso, onde a presença do Senhor está manifesta entre nós. O Cristo glorificado. Meus irmãos, aquele monte, naquele dia, estava tendo uma revelação extraordinária. E Pedro disse: bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ele estava tão emocionado que ele não disse que ia fazer uma tenda para ele, para Tiago e João. Ele disse: vou fazer para os 3. É claro que ele estava se colocando e ia ficar numa tenda daquela, né? Vou fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Lá em Lucas tem um detalhezinho que... por que Pedro disse isso? Moisés e Elias estão se retirando. E Pedro vai tomar a palavra para que aquilo ali não pare, aquela reunião não acabe. Não precisa ir embora mais. Vamos fazer 3 tendas. Uma vai ser do Senhor, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Senhor, não vamos sair mais desse monte. Que monte maravilhoso, que culto maravilhoso, que experiência maravilhosa. Não vamos sair desse monte mais. Você já teve uma experiência na sua vida que você não queria que o tempo passasse? Que você não queria sair mais dali? Que você não queria mais ir para outro lugar, porque aquele momento ali foi o momento da sua vida? É isso que está acontecendo aqui, meu irmão. Aquele momento ali foi o momento da vida daqueles discípulos. Veja que Pedro não está mais nem aí com os que ficaram, não está mais nem aí com descer o monte. Ele quer construir 3 tendas lá em cima. Vamos armar a barraca, Senhor, e tchau. Deixa Júlio lá em Pirangi dirigindo o culto, o pastor, deixa a galera lá. Vamos ficar aqui, aqui é que está bom. Aqui é que está bom. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Eles não sabiam o que estava dizendo. Eles estavam tão emocionados, eles estavam tão aterrados, atemorizados, boca aberta, que veio na mente aquilo ali e eles falaram. E Pedro falou com o Senhor Jesus. Há uma discussão muito grande aqui entre os estudiosos, os comentaristas bíblicos, e eu vou tocar nela aqui, mas eu não vou me aprofundar nessa questão. Eu vou dar só um toque. Por exemplo, o pastor Hernandes, no seu comentário do Evangelho de Marcos, ele levanta a questão de que Pedro e os apóstolos, eles estavam completamente equivocados aqui. Eles não sabiam o que dizer, eles estavam errados. Por que eles estavam errados? Porque quando Pedro diz assim, que vai fazer 3 tendas, e que uma é para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor, então Pedro estaria equiparando Jesus com Moisés e com Elias, e ele está cometendo um erro terrível. Porque muito embora Moisés seja o grande legislador, Elias seja o grande profeta, Jesus está infinitamente acima de Moisés e de Elias. Ele não pode ser colocado no mesmo nível, no mesmo patamar.
É portanto que o pai corrige imediatamente o erro de Pedro. Porque se os três estão ali, se os três estão conversando, e Pedro coloca no mesmo nível Jesus, Moisés e Elias, o pai na mesma hora corrige o erro de Pedro com uma nuvem, mais um milagre. A nuvem era símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento, da glória de Deus. Lembra da nuvem no monte? Lembra da nuvem no templo? Lembra da nuvem que vinha sobre o povo de Deus? Então a nuvem é símbolo dessa presença de Deus, da glória de Deus. Então na hora que Pedro diz isso, olha o que o texto diz. A seguir ao que Pedro disse, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, muitos estudiosos, como por exemplo o pastor Hernandes, entendem que aqui o pai está corrigindo o erro de Pedro. Pedro estava tão emocionado, Pedro estava tão aterrado com aquela situação, que ele abriu a boca para dizer besteira, equiparando o Cristo glorificado com Moisés e Elias, que são meras criaturas, meros homens, que têm uma importância histórica na vida do povo de Deus, sim, mas não pode jamais ser colocado no mesmo nível do Filho de Deus. E aí o pai corrige isso e dá uma ordem, porque o texto aqui está no modo imperativo. A nuvem os envolveu, e dela, da nuvem, uma voz audível falou e disse: este é o meu filho amado. Lá em Lucas diz: o meu eleito, o meu amado, o meu eleito, em quem eu tenho prazer, a ele é que vocês devem ouvir. Ele dá uma ordem: a ele ouvir. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vocês não devem ouvir Moisés, Elias ou quem quer que seja, vocês devem olhar e ouvir o meu filho, o meu amado, o meu eleito, o que eu escolhi, a ele ouvir. Você está dizendo besteira, Pedro. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque muitas vezes nós colocamos homens, por mais grandes que eles sejam, por mais obras que eles tenham feito na igreja, nós não podemos colocar homens no mesmo nível do Senhor Jesus. E a igreja muitas vezes comete esse pecado. Tem pastor que é mais honrado do que Jesus Cristo nas igrejas. Tem pastor que é mais aclamado, mais obedecido do que o Senhor Jesus. Ele aparece mais do que Jesus. Ele é mais escutado do que Jesus. O que Jesus diz não vale muito não. Mas se o pastor falou, se o pastor disse, já era. Porque é o grande homem de Deus. Porque foi o fundador dessa igreja. Porque foi um grande profeta, um grande homem usado por Deus. Então, nós muitas vezes devotamos uma honra a homens que não pode, que só pode ser dada a Deus. Só pode ser dada a Deus. Nós temos que ter cuidado com a idolatria aos homens. Nós temos a tendência de construir tendas, altares para homens. E a gente precisa ter cuidado com isso. Não estou dizendo que você vai tratar o seu pastor de qualquer maneira. Não estou dizendo isso. Porque o outro lado também é perigoso. Pastor, presbítero, diácono, eu não obedeço a homens, eu não quero saber de homens. Você também está errado, porque os pastores, a liderança da igreja, foram colocadas por Deus, são ministros de Deus. E quando você desobedece à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, quando essa autoridade está de acordo com a palavra de Deus, você está desobedecendo a Deus que colocou aquela autoridade. Então é preciso honrar os pastores, honrar a liderança. Agora, existe um limite nessa honra. Existe um limite, nós não podemos colocar no pé de igualdade com o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu já vi tanta coisa em igreja.
Eu já vi numa igreja nossa um culto ao pastor. Houve uma dificuldade na igreja, e aí os irmãos se levantaram para apoiar o pastor, e mandaram imprimir camisas com a foto do pastor, botaram fotos do pastor dentro do templo, e fizeram um culto especial, e o centro das atenções era o pastor, literalmente. Não pode acontecer, meus irmãos. A glória e a honra só pode ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convém que Ele cresça e que eu e você diminua a cada dia. Nós estamos aqui para apontar para Cristo. Ele é que merece a honra e a glória. E é a Ele que nós devemos ouvir. É Ele que nós devemos ouvir. Foi o Pai quem disse: este é o meu Filho amado, o meu eleito, o Messias, a Ele vocês devem ouvir. Alguns veem também aqui um rompimento com a lei veterotestamentária, onde nós não precisamos mais estar presos à lei, nós estamos presos ao Evangelho de Jesus Cristo. É a Ele que nós devemos ouvir. Aí diz: e de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Naquela hora ali, acabou aquele momento de transfiguração. Moisés e Elias já não estão presentes. O Senhor tirou Moisés e Elias. E a ninguém mais viram, senão Jesus. E isso aqui é emblemático para nós, meus irmãos. Porque como o coração do homem é idólatra. Irmãos, não tenha dúvida se isso aqui, inclusive, eu acho que é exatamente por causa disso, é uma conjectura minha, que a Bíblia não deixa claro qual foi o monte. Porque se ainda hoje existisse uma tendazinha onde Moisés esteve presente, e Elias e o Senhor Jesus, eu tenho certeza que ainda ia ter membro de Pirangi fazendo caravana para entrar na tenda de Moisés. Ainda ia tirar foto e dizer: olha, minha vida mudou completamente depois que eu fui em Israel e que eu entrei na tenda de Moisés. Porque não é assim com a turma que vai para Israel? Eu não estou dizendo que é errado ir para Israel não, meu irmão. Se eu tivesse condições, eu iria. É uma viagem importante para você conhecer a geografia do lugar, o contexto histórico, cultural, para entender melhor as Escrituras. É claro que é diferenciado. Se eu tivesse dinheiro e se você quiser pagar para mim, eu estou aqui, meu irmão. Estou na bênção, viu? Então eu vou na hora. Agora, que história é essa de que eu vou para Israel, aí eu tenho que me batizar no Rio Jordão, e porque eu me batizei no Rio Jordão, minha vida mudou? O batismo na igreja não valeu. Tem que se batizar no Rio Jordão. Que história é essa que minha vida mudou depois que eu provei do vinho lá do Monte das Oliveiras, ou que minha vida mudou porque eu fui para canto tal, para canto... Nada disso, irmão, isso é idolatria. Idolatria. Não existe lugares sagrados, não existe pessoas que nós vamos atrás. Nós podemos orar em qualquer lugar o nosso Deus em nome de Jesus e Ele vai atender. Essa é a questão. Então, se você quiser ir em Israel, vá, mas não vá por causa da tenda de Moisés, de Elias, por causa disso, daquilo, outro. Aqui o texto diz: a ninguém mais viram senão Jesus. O Pai está preservando os discípulos de se tornarem idólatras, veneradores de homens, porque ia criar uma legião ali. A legião de Moisés, a legião de Elias, ia fazer caravana para o monte, porque isso é o ser humano. O ser humano é incuravelmente religioso, idólatra. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então o Pai corrigiu na hora o erro de Pedro, o erro dos discípulos, tirou Moisés e Elias e ficou somente Jesus, e é a Ele que nós devemos ouvir,
adorar, que nós devemos prestar honra, glória e louvor. Não é Moisés, não é Elias, não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é ninguém. É o Senhor Jesus Cristo. E ponto final. A Ele ouvi e a ninguém viram, senão Jesus. Meu querido irmão, olhe somente para Jesus. Deixa eu fazer uma correção aqui, principalmente para os pregadores que estão presentes e para você que está me assistindo aí, que prega. Existe um erro grave, crasso, cometido pelos pregadores quando expõem a Bíblia, principalmente algum personagem bíblico. É que a pessoa prega sobre Paulo, ela prega sobre Pedro, ela prega sobre Elias, sobre Moisés, e ela tira lições da vida desses homens. E nós não devemos pregar sobre Paulo, sobre Elias, sobre Moisés. Nós devemos chamar a atenção para o Deus de Paulo, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Eliseu. Nós devemos chamar a atenção para o que Deus fez na vida destes homens. Paulo só tem algum valor para mim quando ele me aponta a Cristo, quando ele me leva a Cristo, quando através da vida de Paulo eu me aproximo mais de Cristo, e não o contrário. E não o contrário. Concluindo aqui a nossa exposição, diz o texto que ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Diz ainda que eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Eles não conseguiam entender. Veja, meus irmãos, como é a nossa mente, como nós somos fracos, como nós somos finitos, como nós somos ruins de entender. Esses homens estão tendo revelações preciosas da parte de Deus, mas eles não conseguem pegar, eles não conseguem entender perfeitamente o que está sendo dito. O que seria ressuscitado entre os mortos? Então eles interrogavam, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhe disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito estava escrito, ou está escrito. Elias aqui, que ele está falando, é quem? João Batista, que veio como precursor do Messias, que veio anunciando o Messias, que é esse primeiro que veio abrindo portas. Mas o ponto aqui é, os discípulos ainda não entendiam perfeitamente ou completamente a revelação que estava sendo dada. Por quê? Porque eram finitos, porque eram fracos. Alguns dizem porque não oraram suficientemente. Enquanto Jesus estava orando, eles estavam dormindo, estavam cansados. Eles não tinham essa intimidade com Deus como deveriam. Mas eu queria concluir com algumas aplicações para a gente orar. Em primeiro lugar, meu amado e querido irmão e irmã, você já tem essa visão do Cristo glorioso, do Cristo que resplandece, desse Cristo todo-poderoso? É esse Cristo que você adora? É esse Cristo que você serve? É claro, nós sabemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que Ele viveu, que Ele sofreu, que Ele foi julgado, que Ele foi humilhado, que Ele foi cuspido, que Ele foi ultrajado pelos homens, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é glorioso. Não é mais aquele Cristo fraco do Calvário, é o Cristo todo-poderoso, que Ele vai dizer que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Então, é esse Cristo que nós adoramos, que aqui deu um vislumbre, um insight, abriu uma ponta da cortina para que Pedro, Tiago e João vissem a sua glória. É esse Cristo que nós viemos adorar. Mas infelizmente, meus irmãos, quantas pessoas que ainda adoram um Cristo morto, um Cristo que não pode fazer absolutamente nada por ninguém,
Ainda existe aí as procissões do Cristo morto. Ainda estão adorando o Cristo de 2000 anos atrás, e não o Cristo glorificado, exaltado, sentado à direita de Deus Pai. A outra coisa, é a esse Cristo que você devota toda a honra, glória, louvor e adoração, ou você mistura com os homens, ou você divide a sua devoção com os homens. Cuidado, meu querido irmão. Ninguém na face da terra, seja Moisés, seja Elias, seja Paulo, seja Abraão, seja quem for, pode ser colocado em pé de igualdade com o Cristo glorificado, com o Filho de Deus. Então não adore homens, não se curve diante dos homens, não preste culto aos homens, preste culto somente a Jesus. Somente a Jesus. Cuidado com a idolatria. A idolatria é algo terrível. E a idolatria é algo sutil, meus irmãos. Vem na nossa vida assim, de forma muito sutil. No primeiro momento a gente poderia até pensar assim: Pedro está fazendo uma coisa boa. Pedro está querendo construir uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, outra para o Senhor. Qual o pecado? Qual o problema? Mas Deus conhece o coração humano. Deus sabe quem é eu e você, quem somos nós. O quanto nós somos idólatras por natureza. E o quanto aquilo ali ia ser prejudicial para a vida dos apóstolos, para a vida de Pedro. Então, cuidado com a idolatria, querido. Cuidado com a idolatria. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidado com aquilo que você coloca no lugar de Deus ou em pé de igualdade com Deus, porque se Deus ama você de verdade, e Ele ama, e Ele tem um plano na sua vida, aquilo que você está colocando em pé de igualdade com Ele, ou que você está adorando, Ele vai tirar. Assim como Ele tirou Moisés e Elias daqui. Então cuidado, não idolatre seu filho nem sua filha não, porque Deus pode tirar, viu? Deus pode levar para que você adore somente a Ele, e sirva somente a Ele. Cuidado com idolatria, cuidado com colocar coisas em primeiro lugar na sua vida, porque se você colocar qualquer coisa em lugar de Deus, ou em pé de igualdade com Deus, Deus pode tirar de você, ou Deus pode punir você. Não brinque com isso. Por isso que a Bíblia diz: fugir da idolatria. E idolatria não é só imagem de escultura, não. Idolatria é isso aqui. Quando nós colocamos homens em pé de igualdade com Deus, seja líderes, seja pastores, seja filho, seja mulher, seja marido, seja o que for, se você colocar em pé de igualdade com Deus, ou se você devotar a sua adoração a essas pessoas, se prepare. Se prepare. A Ele ouvir. Escuta o Senhor. Quanto tempo faz que você não lê mais a Bíblia, meu irmão? Você quer ouvir Jesus? Lê a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Diuturnamente. Se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus, faça aquilo que o Pai está determinando. É uma ordem, não é um conselho, não é uma opção. O Pai disse assim: este é o meu filho amado, meu eleito. A Ele ouvir, é ordem, é mandamento, é dever. É o Senhor que você tem que ouvir. E isso aqui tem implicações, meus irmãos, muito grandes da nossa vida. A leitura da Bíblia. Quer ouvir Jesus? Leia a Bíblia. Você vai ouvir uma pregação, o que o pastor está pregando é a palavra de Jesus, é a Ele que você tem que ouvir. Então, pastor, o senhor está pregando a palavra de Deus? Ok, eu estou aqui porque eu estou ouvindo, não necessariamente o senhor, o pastor, mas eu estou ouvindo Jesus, a palavra de Deus, quando é pregada. Agora, o pastor não está pregando a palavra de Deus, vem da cabeça dele, é a ideia dele, é o gosto dele, você não está ouvindo mais Jesus não, meu irmão. Você está ouvindo o homem.
E por mais que ele seja preparado, seja isso, seja aquilo outro, se não é palavra de Deus que ele está expondo no púlpito da igreja, eu não preciso ouvir. O Senhor deu ordem para eu ouvir Jesus, não foi Diogo, não foi Enoque, não foi Hernandes, não foi Augusto, foi Jesus. Diogo, Enoque, Hernandes, Augusto só tem algum valor se o que eles pregam é a palavra de Jesus Cristo. Mas você já viu aquela história? Eu estou indo numa igreja ali, o pastor não prega a palavra não, mas ele é gente tão boa. Meu irmão, cuidado, você é chamado a ouvir Jesus, a palavra de Jesus. A outra coisa que a gente precisa ter cuidado e eu acho que esse é um dos pontos fundamentais aqui. Olha o que Pedro disse, meus irmãos: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer as tendas. E o Senhor viu o perigo daquilo ali, a idolatria que poderia desencadear. Mas o que está acontecendo com Pedro? Pedro é aquele cara que quer estar no monte, no êxtase, que quer estar naquele momento só de glória. Ele não quer descer para os vales, ele não quer encarar a realidade. Meus irmãos, quando a gente olha o texto, enquanto estava Pedro, Tiago e João lá no monte com Jesus, esse momento aqui de glória, em que Pedro quis montar as tendas para ficar lá, tinha lá embaixo uma confusão, um jovem endemoniado, um pai aflito, os discípulos sem poder expulsar. E aí Jesus teve aquele momento lá, mas ele vai descer para resolver aquela situação. Qual é a lição que eu quero tirar daqui para mim e você, e eu vou trabalhar melhor na próxima mensagem? Cuidado, meu irmão, porque muitas vezes a gente só quer estar no êxtase, no louvorzão, no culto, na adoração. A gente não quer enfrentar a realidade do dia a dia. Os endemoniados, os leprosos, as pessoas que estão precisando de nós. Sabe aquele grupo que só quer a glória, só quer a bênção, só quer o êxtase? A gente precisa descer, sair do monte e ir nos vales, porque lá nos vales tem gente precisando. Lá embaixo tem gente precisando. A igreja do Senhor precisa aprender isso. A igreja de Deus precisa aprender que nós não vivemos só de celebração, de contemplação, de culto. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, meu irmão, não é heresia. O que eu estou dizendo é que é bom estar no culto, é bom a celebração, é bom nós estarmos aqui cantando, adorando. O primeiro canto que foi cantado aqui, meu irmão, eu estava quase falando língua aqui. Pensa num cântico maravilhoso. Você escuta o louvor, você adora o Senhor, você canta, você ora, você escuta a palavra, e quando a palavra ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo, é algo maravilhoso de ouvir. Sabe aquele dia que Deus abençoou o pastor, que cada palavra que sai da boca dele é o Espírito Santo agindo, expondo a Escritura, você sente a graça de Deus. Agora tem dia também que o Papai do Céu diz assim: hoje eu não vou usar esse Chico não, esse Chico está muito orgulhoso, eu vou deixar ele aí. A vida do pregador é um gráfico, uma hora ele está lá em cima, outra hora ele baixa. Sabe para quê? Para ele aprender que a suficiência vem de Deus e não dele. Tem dia que é como dizia Paulo Souto, né, aqui. Paulo Souto diz assim: baixinho, hoje você não pagou nem a água. Se eu fosse o diácono, tinha tirado o copo com água. Porque tu pregou ruim hoje, baixinho, pelo amor de Deus. Você não devia tomar nem água. E é verdade. Mas tem aquele dia que Deus abençoa, que Deus derrama graça, e você diz assim: eu não queria que esse culto acabasse. Mas é preciso acabar. Sabe por quê, meu irmão? Porque ali na esquina tem alguém precisando. Lá na sua casa, lá na sua escola, lá no seu trabalho, tem gente endemoniada, tem gente doente, tem gente enferma, precisando de mim e de você. A gente não pode viver só do monte. A gente não pode viver só no alto. Pastor Hernandes tem um sermão maravilhoso nesse texto aqui. 3 tipos de espiritualidade. Onde ele vai falar sobre essa espiritualidade do monte, essa espiritualidade que envolve discussão sem poder, essa espiritualidade do vale. Então, nós não podemos ficar só no monte.
Nós não podemos ficar só de discussão teológica. Os discípulos estavam discutindo aqui, mas e Elias, e não sei o quê, e quem vem primeiro, e tal, e quando ele vir vai restaurar. Sim, muitas vezes nós estamos fazendo só isso. É só discussão, 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 é só culto e tal, e o endemoniado lá na esquina. E o pai que está aflito com o filho. E a família que está com um parente com Covid na UTI, precisando de uma oração, precisando de ajuda nossa. A gente precisa ter cuidado, porque nós temos a tendência de nos acomodar, principalmente quando a coisa é gloriosa, quando a coisa é boa. Bom é estarmos aqui. Se a gente pudesse, meu irmão, a gente ficava num retiro o ano inteiro, mas o retiro tem que acabar, para a gente sair e colocar em prática o que a gente acabou de ouvir. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Deus abençoe o nosso coração. E que essa palavra encontre guarida na minha e na sua vida. Que nós tenhamos essa visão do Cristo glorificado, do Cristo exaltado. Que nós venhamos ouvir somente a Ele e adorar somente a Ele. Mas que nós venhamos ter consciência de que nós precisamos levar esse Cristo para os jovens que estão possessos, que estão caídos, para os pais que estão aflitos, para as mães que estão desesperadas, para a sociedade que está precisando desse Cristo que eu e você conhecemos. Que seja assim, em nome de Jesus.